Fala galera, eu sou o Rômulo. E eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E no vídeo passado a gente mostrou um pouco dos bairros aqui de Buenos Aires. Muita gente pediu pra gente sobre acomodação, sobre os melhores lugares para ficar. E a partir de agora a gente vai mostrar cada um desses bairros, o que tem para fazer, cada um dos detalhes de cada um deles. E é isso aí, se liga nesse vídeo que hoje a gente vai mostrar o Porto Madeiro. É um bairro aqui que fica bem do ladinho do rio. É um bairro que foi abandonado durante muito tempo e hoje é com certeza o lugar mais nobre da cidade. Então vamos lá com a gente. Então galera, antes de a gente mostrar o Porto Madeiro em si, a gente quer contar um pouquinho da história dele para vocês. O Rio da Prata, que é o rio que banha aqui Buenos Aires, ele é um rio considerado relativamente raso. Então na época colonial isso aí até ajudava a cidade porque impedia alguns navios inimigos de se aproximarem aqui da costa. Os ingleses inclusive chamavam o rio de o pesadelo dos navegantes. Depois do período colonial isso passou a ser um problema aqui para a região de Buenos Aires e como aqui já era a capital, para a Argentina em si, porque os navios mercantes na época não tinham como chegar aqui, então eles precisavam ancorar em alguns poções que tinha, tipo aqueles poços grandes de água que tem no meio, entre vários bancos de areia, para poder, porque tinha calado para eles pararem. E aí a partir do momento que eles paravam ali, alguns lanchões, embarcações assim bem precárias tinham que ir até lá buscar ou levar as cargas ou os passageiros. Como nessa época a Argentina vivia meio que o auge assim do modelo agroexportador, eles tiveram que achar alguma forma de poder escoar essa produção. E aí em 1882 o governo aqui da cidade teve a ideia de construir um porto. Para isso eles contrataram um comerciante aqui da região, um empresário. O nome dele era Eduardo Madeiro, por isso o nome do bairro chama Porto Madeiro. E eles contrataram esse cara para ele meio que negociar assim a construção desse porto. Esse cara foi com uma equipe para a Inglaterra e lá ele entrou em contato com 3 empresas e meio que decidiu assim que uma ia fazer o projeto, a outra ia dar o financiamento econômico, o financiamento para a construção do negócio, e a outra ia praticamente construir toda essa estrutura aqui. E em 1884 esse projeto foi levado até o Congresso. E não só esse, vários outros projetos foram levados até o Congresso para decidir qual seria aprovado. O do Eduardo, ele era o único que compreendia essa estrutura, que a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho. Mas os outros projetos, eles diziam que o porto ele tinha que estar com uma abertura total para o mar. Então, como é os portos tradicionais hoje, tem encosta assim do lado na parte da terra e a abertura do outro lado é totalmente aberta para o mar. Mas o projeto do Eduardo acabou sendo aceito pelo Congresso, foi aprovado em 1884 e ele acabou sendo vencedor. Claro, teve um lobby por trás disso, porque o tio dele era o vice-presidente e tal. A obra do Eduardo, ela consistia na criação de uma ilha artificial aqui, de mais ou menos 3 quilômetros desde a costa, onde é atualmente mais ou menos perto daqui. Então toda essa área que a gente está aqui, ela toda foi uma área alagada, assim, uma área aterrada. E mais ou menos a área aqui é 350 hectares de alagamento que foi feito. E o projeto basicamente do porto consistia em 4 diques, que eles chamam, aqui na Argentina eles chamam de dique, mas a gente pode também chamar de doca, em que cada um ia servir para uma utilidade. Então um deles ia ser militar, o outro ia ser de passageiros e os outros iam ser de cargas diferentes. A areia que foi utilizada para fazer todo esse aterramento aqui dessa região do Porto Madeiro foi toda trazida do Uruguai. E não foi só areia também, foram trazidas pedras enormes, então dá para imaginar assim um pouco da dimensão do que foi fazer essa obra. Na concepção original do porto, só seria usado 50% dele, porque eles iriam utilizar toda essa área que eles aterraram para fazer depósito de mercadorias e tal, e a outra parte não seria utilizada, então a outra parte seria praticamente assim inválida. Então eles decidiram construir depósitos enormes de tudo que é tipo de mercadoria, de grão e tal, do lado da cidade, que é esse lado que eu tô apontando aqui, que até dá para ver um pouquinho os prédios de tijolinho à vista. E do lado de cá ficaria outros tipos de depósitos, que ficariam assim de um acesso mais tranquilo. Com isso poderia ser utilizado as duas bordas do porto, então poderia tanto encostar navios para lá quanto navios para cá.
E agora vocês devem estar se perguntando por que o Porto virou o que ele é hoje, né? Um lugar com arranha-céu, um lugar talvez com os restaurantes mais caros da cidade. Então, o Porto ele ficou abandonado aproximadamente por 80 anos, desde lá pelos anos de 1910 até 1990, 1989. E exatamente em 1989, a cidade de Buenos Aires se reuniu com a cidade de Barcelona. Barcelona na época estava se preparando para receber os Jogos Olímpicos de 92 e eles tinham passado por um processo incrível de revitalização assim da cidade, que vinha também passando por algumas depredações, por tipo abandono mesmo da cidade. A cidade de Buenos Aires foi para lá para tentar aprender como fazer esse processo de revitalização aqui na região do Porto Madeiro. A partir desse estudo de revitalização foram feitas diversas parcerias público-privadas aqui na região e essas parcerias deram origem a muitas coisas. Uma das grandes parcerias que foi feita foi ceder uma grande parte dessa região que é alagada, no caso, alagada não, que é aterrada no caso, para uma empresa de exploração de imóveis. Então essa empresa ela acabou revendendo esses lotes para construir arranha-céus, para construir hotéis, para construir restaurantes. Os predinhos que eu falei que eram, na verdade são prédios enormes, que eram os armazéns que ficavam na parte do lado da cidade. Também foram totalmente revitalizados. Alguns precisaram ser demolidos porque estavam num estágio muito mal de conservação, assim como é o caso desse que está bem aqui pertinho. Mas basicamente os outros foram mantidos, dá para ver a arquitetura deles, é toda em tijolinho à vista. E uma das outras coisas que foram feitas foi a Puente de la Mujer, que é essa ponte aqui da frente, que vocês conseguem ver daqui. A ideia dela é para ser a síntese de uma mulher dançando tango. Não sei se todo mundo vai entender, mas dá para ter assim uma ideia quando as mulheres fazem aquele voleio assim. O processo de revitalização da cidade de Barcelona foi considerado na época o maior de toda a história do mundo e Porto Madeiro não ficou para trás, assim como o de Barcelona, que teve a inspiração lá no projeto da cidade espanhola. Aqui também foi considerado na época um dos maiores projetos de revitalização de um lugar abandonado. Esse processo ele foi tão bem feito que hoje o Porto Madeiro é considerado o metro quadrado mais caro de toda a América Latina. E agora vamos mostrar lá um pouco para vocês o bairro. Então essa aqui é uma parte que fica do lado de um calçadão, aqui que tem uns restaurantes e tal. E aqui nessa parte da reserva já tem alguns bichinhos, tem patinho, tem alguns outros bichos que a gente não conhece, mas eles vivem aqui no habitat deles, bem do ladinho de um centro comercial gigante, assim, então é bem legal. Olha aí galera, os patinhos. Tem vários tipos de pato aqui. Esse aqui é uma mãe com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, ela brigou com o outro ali, velho. Ela tá protegendo a turminha dela. Bonitinho, né? Bom, aqui nessa parte nós temos o monumento de Luiz Viale, que foi um imigrante italiano que chegou aqui com outros imigrantes em um barco a vapor, que acabou naufragando e ele arriscou a própria vida para salvar os outros tripulantes. Então fizeram esse monumento em homenagem a ele. A gente já falou no vídeo passado para vocês que aqui no Porto Madeiro os restaurantes são caros e ruins, né? E isso é verdade mesmo, a maioria dos restaurantes aqui eles são muito turísticos, assim, não tem essa... Tipo, alguma coisa legal, alguma coisa cultural, assim, geralmente é muito caro e tem outros restaurantes melhores espalhados na cidade. Mas aqui perto do Costaneira tem bastante carrinho de lanche,
são as parrilitas que eles chamam, são sanduíches. E é uma coisa muito tradicional de ter aqui nos parques. E a gente está provando um agora, nosso primeiro da viagem. Que acaba de pedir um sanduíche de chouriço, dela é simples. É só carne e pão. E o meu é um pouquinho mais completo, ele tem presunto, queijo e ovo. Vou abrir, tá? Pode abrir. Com licença. É melhor abrir do lado de cá, isso. Pão, queijo e ovo. E aí vamos provar, ver se é bom. E uma batatinha também. E é muito mais barato, né? Deu tudo isso aqui, deu 1.200. Tá? Vou botar aí o preço, reais pra você. E aí o veredito? Bom? Bonito e barato? O mais legal é que eles não colocam sal. Não tem sal? E fica gostoso, sem sal. Ah. Por incrível que pareça. Agora a Gabi vai provar o dela, ver como é que é. Uma observação antes de provar é que ele tem as bordinhas de gordura, né? Então quem gosta, eu não sou muito chegada, então eu tirei, mas tipo assim, não é uma gordura ruim, assim, é uma gordura comível, uma gordura para dar um sabor mesmo. Até porque o bife é contra filé. É, o bife é contra filé. É um contra filé cortado bem fininho, é muito macio, parece um filé mignon. É, eu vou provar o meu agora, mas eu tirei a gordurinha antes. Mas pode ser, eu sou um pouco enjoada, então só por isso, vou provar. Bom, né? O pão é bem bom. É muito gostoso, é bem saboroso. Como o Romulo falou, mesmo a carne não tendo sal, você não sente e você sente bastante gosto da carne, é bem gostoso isso. Esse pão aqui é o mais parecido com o nosso pão francês, e aqui a gente não acha comprar pão francês, o máximo é uma baguete, então mata um pouquinho a saudade do pão francês. Eu só acho que, mas é uma opinião bem particular minha, se tivesse um tomatinho, uma alface aqui, aí seria imbatível, faz uma faltinha assim. Ó pessoal, não cometam o vacilo de comer esse aqui sem chimichurri. Eu comi, acho que o quê? Quase 3 quartos do sanduíche sem chimichurri. Agora no finalzinho eu fui colocar, dá vontade de pedir outro só pra provar, ó. Olha que bonito que é. Muito top. É muito tradicional aqueles comerem chimichurri. Só que esse aqui tá Top, chique. que a gente nos próximos vídeos vai mostrar pra vocês umas parrilhas top daqui. Esse aqui tá melhor do que lá. Saúde. E hoje em dia aqui no Porto Madeiro tem muitas multinacionais que estão instaladas aqui, também tem muitos arranha-céus residenciais. Aqui atrás dá pra ver algum deles. Esse maiorzão aqui, grande, é a Torre Alvear, exatamente esse. E ele é o 3º ou 4º maior prédio da América do Sul, não me lembro muito bem. Grande parte desses arranha-céus foram desenhados por arquitetos muito famosos. Tem uma estátua do Juan Manuel Fangio. O Juan Manuel Fangio foi um automobilista argentino, foi o maior de toda a história argentina e um dos maiores do mundo também. Ele foi, se não me engano, 5 vezes campeão mundial de Fórmula 1. E aí eles fizeram essa homenagem aqui no Porto Madeiro para ele com a Mercedes dele. Galera, aqui ainda tem o pedaço de ferro, eu não sei como chama isso, né? Que é usado para amarrar o barco. E tá ali escrito Globe Foundry Company, Cardiff City. Esse aqui foi feito na Inglaterra, em Cardiff City. E é isso aí. Todo aqui tem toda a extensão do Porto Madeiro, era onde eram amarrados os navios.
é a fragata ARA Presidente Sarmiento. Ela foi construída em 1898, assim como o do porto aqui de Buenos Aires. E ela foi construída meio que para servir assim como um navio escola na época, porque o pessoal da Armada aqui da Argentina achava que precisava ter tipo um navio para ensinar o pessoal, né? Os marinheiros jovens assim a começar a navegar. E depois disso, que ela parou de servir como escola, ela começou a servir como um navio diplomático, similar ao que é o navio Cisne Branco lá pra gente no Brasil. E ela foi desativada para dar lugar à fragata Libertad, que hoje é a fragata que é usada para essas relações públicas e o corpo diplomático da Argentina aqui. Engraçado dela, assim, ela é um navio muito grande, muito bonito, mas o engraçado dela é que tem alguns objetos diferentes ali dentro. Tem um corpo embalsamado de um cachorro, que eles tinham de estimação aqui dentro. Tem uma pedra que era da muralha da China, e o mais engraçado é que tem uma bandeira da Argentina que foi desenhada em Xangai. E como vocês sabem, a bandeira aqui da Argentina, ela tem um sol com olhos, nariz e boca, né? E essa aqui que tem aqui, o olho é puxado. Difícil de filmar aqui porque o sol tá bem na minha cara, mas essa aqui é a parte que ficava do porto em direção ao rio. Então esse silo que tem aqui atrás, na verdade é um elevador de grãos, são vários silos e era como se fosse um armazém da época. Ele é construído da época, foi abandonado e hoje ele é a única estrutura que resta do antigo porto de Buenos Aires, né? Além dos lugares que foram transformados, esse aqui ele continua intacto. Na verdade é uma ruína, né? Ele foi abandonado durante muito tempo e só foi pintado ali para fazer uma homenagem ao feminismo, né? As mulheres e tal, que a Argentina é um país que respeita muito essa questão do feminismo e tal. E aqui na praça que fica na frente do silo, né, onde tem a homenagem para as mulheres, e também na Ponte das Mulheres, tem mais uma homenageada que é a Anne Frank. A gente conhece como Anne Frank, aqui tá Ana Frank. Que para quem não conhece a história, né, é uma menina na verdade, mas que passou por muita coisa, soube expressar isso, né, deixar para a posteridade essa história como uma mulher. Então tem aqui uma estátua em homenagem a ela também. Ó galera, aqui tem um detalhe muito interessante, que a gente pensava que essas pontes, que são as que dividem os diques aqui, elas eram fixas, né? Que elas foram construídas depois. Mas na realidade essas pontes, elas são móveis e desde aquela época também são móveis, porque tu precisava ter a passagem desses tipo os caminhões que levavam as mercadorias de um lugar para o outro, mas você também precisava dar espaço para os navios passarem. Então todas as pontes aqui, elas são móveis, inclusive a Ponte da Mulher, que foi construída depois, ela também é móvel. Ela vira, eu não sei se vai dar pra ver bem aqui, mas tem uma estrutura um pouquinho para cada ponte, que é onde a parte maior dela gruda ali, tipo encaixa, e depois ela volta. Se eu conseguir achar um vídeo na internet eu vou mostrar pra vocês como é que é. É bem interessante, e aqui, por exemplo, dá pra ver que ela é toda móvel. Aqui tem tipo uma espécie de um vão, aonde a ponte ela vira e ela encaixa nesse vão. Ali dá até pra ver o trilho, ó, mostra ali, Gabi. Esse aqui é o trilho que ela corre, ó, todo aqui. É bem legal. Então fica mais essa informação aí pra vocês, que é nova até pra gente. Ó galera, hoje já é outro dia e a gente veio aqui só pra mostrar pra vocês o parque aqui da cidade, que tem aqui na parte do Porto Madeiro. É Reserva Ecológica Costaneira Sul. E aí pra ir de lá a gente vai de bike do Itaú. É bem pertinho, ó, a estação de metrô é reto nessa rua. Vamos lá com nós.
Então, pessoal, nós chegamos aqui no nosso destino, deu 10 minutos e caminhando ia dar uma meia hora, uns 40 minutos, então é muito legal. Principalmente aqui nessa região, a gente não andou em outros lugares, mas aqui nessa região é tranquilo de andar, tem poucos carros e tal, é bem seguro. Não tem ciclovia, mas mesmo assim é bom de andar. E você tem um bônus, né, digamos assim, quando você cadastra ali, você tem 3 formas. Você pode pagar alguns pacotes, comprar alguns pacotes, que acho que, se eu não me engano, é de 30 dias e 1 dia. E você tem 30 minutos grátis. Então ele vai pedir seu cartão ali só pra registrar, caso você passe, né, dos 30 minutos. Mas ele não cobra nada, esses 30 minutos você pode pegar, usar, depois pegar de novo. E renova todo dia, né? Renova todo dia. Então, por exemplo, a gente usou 10 minutos aqui. Se a gente quiser usar os outros 20 minutos depois, a gente pode, ainda sem custo. E essa dica a gente pegou no canal do Léo e Fabi. Então eles postaram isso, a gente achou bem legal e testou e dá realmente certo. Então, pra você conseguir andar, você entra no App Store ou no Play Store, baixa Ecobici BA ou BA Ecobici. E aí já vai aparecer, vocês baixam, daí vai fazer um cadastro ali rapidinho. Vai pedir o cartão, como eu falei, mas não vai cobrar nada. Esse aqui é o aplicativo, ó, BA Ecobici. E aí ele vai dar tipo uma senha de 1, 3, 2, 3. Daí tu vai botar aqui, ó. É só esses 3 números. Daí tu só digita aqui, papapá, e daí ele vai liberar logo em seguida. É bem simples, não precisa nem usar o QR Code aqui. É bem simples, né, Gabi? Bem simples mesmo. Daí você pode pegar e andar esses 30 minutos aí por dia, tranquilo. Dá super certo, não cobra nada mesmo no nosso cartão. E aí na hora que você chegar no outro posto, né, que você tem que deixar ela no outro posto, você só encaixa, ela já vem a notificação. Sua viagem foi encerrada, então funciona muito bem. Isso aí. Agora vamos lá mostrar o como é que chama? Reserva Ecológica Costaneira para vocês. Então, pessoal, agora a gente chegou aqui na Reserva Costaneira Sur, Reserva Ecológica, que fica aqui do ladinho do bairro de Porto Madeiro, que foi o bairro que a gente mostrou pra vocês. E essa reserva, ela faz divisa, né? Ela é banhada aqui pelo Rio da Prata. E ela tem aproximadamente 350 hectares, então é uma reserva muito grande. Essa parte de cá era uma parte que também é aterrada, mas no metade do caminho ali, né, metade do projeto, eles cancelaram as obras, né, pararam as obras pra cá e ficou aqui algumas coisas demolidas que eles tinham demolido para fazer rodovias, né, as ruas daqui. E aí foi o ecossistema mesmo da região foi tomando conta dessa área, né, e aí depois essa área foi considerada uma reserva, né, uma área protegida. Então agora a gente vai caminhar aqui no parque e mostrar pra vocês esse parque aqui no Porto Madeiro. E aqui mais ou menos no meio da caminhada a gente chega no Rio da Prata. A gente tem essa visão aqui, tipo um mirantezinho do rio. Muito bonito. Tem os navios lá no fundo. Nossa, olha aquilo, o que é aquilo, será? Grandão, né? Tem um monte de barco não perto. Navio, esse drago, alguma coisa. E aqui dá pra ter uma ideia mais ou menos das pedras que eles usaram pra aterrar essa região, ó. Porque tipo, não é uma coisa natural, né? São pedras diferentes e tal, e a maioria dessas foram trazidas do Uruguai. No meio também da terra tem. Lá no canto, tá vendo? Ah, ó, lá no canto. Tem um monte de pedra. Toda essa região foi feita artificialmente. Então, pessoal, basicamente essa parte aqui do parque ela fica do lado de trás da onde a gente estava ontem vendo os patos. Então
Onde a gente filmou pra vocês, toda aquela mata ali atrás é aqui onde a gente tá passando, então dá pra caminhar dos dois lados. Esse lado acho que é mais pra caminhada mesmo, de exercício e tal. E o lado de lá é mais pra passeio, então dá pra conhecer os dois lados. Então, pessoal, esse foi o Ecopark. Uma dica muito importante para vocês é que vocês comecem, né, a trilha e conheçam o parque do lado. O Rômulo vai botar para vocês um mapa e ele vai colocar para vocês o lado melhor para vocês começarem a passear pelo parque. Por quê? Porque esse lado ele é mais arborizado, ele tem mais estrutura. Também de dentro do parque você já consegue ver o lago, que é bem bonito. A gente começou do outro lado e daquele lado de lá ele não tem muitas árvores, é uma vegetação diferente. Então para um dia de sol como hoje ele fica bem quente, bem cansativo de andar. Mas desse lado aqui ele é bem melhor e dos dois lados você consegue chegar lá no Rio da Prata, que é muito bonito também de conhecer. Esse é um passeio para você fazer se você for ficar mais dias aqui, né, em Buenos Aires. Não é um passeio assim, a gente não categoriza como uma coisa imperdível, mas é uma coisa legal, até porque você conhece o Rio da Prata, que é importante aqui para a região. Então, galera, agora eu falei para vocês que era outro dia que a gente veio e depois de toda essa caminhada vem a recompensa. Agora vamos comer uma bondiola. Ela é diferente da de ontem, essa aqui é de porco. Porco, ovo e queijo. E fica de novo a dica lá. E esse é bem na frente da segunda entrada do parque, então se você for entrar por aqui, tem esse que a gente veio, que é bem a primeira. E é bem boa, né, Gabi? Uhum. Então, se vier no Porto Madeiro, come aqui. Melhor lugar. Barato e bom. Galera, então aqui na Ponte da Mulher a gente termina esse vídeo. Obrigado por você que acompanhou aqui até o final. Espero que você tenha gostado. Segue a gente também no Instagram, @aestradabonita, que lá a gente compartilha as nossas filmagens em tempo real e a gente conta alguns bastidores aí dos vídeos que vocês acompanham. Então segue a gente lá. Isso aí. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. É isso aí, até mais.